Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Mente Sã em Corpo São. Dr. Gilberto Alves da Rocha. Início do lado A. Médico formado há 20 anos com pós-graduação em clínica médica e mestrado em cardiologia. Iniciou no negócio há 7 anos, convidado pela sua esposa Regina Rocha e motivado pela possibilidade da renda residual e mais tempo livre. Boa noite a todos. Agora nós vamos entrar na parte prática de como manter uma boa saúde, né? Manter o peso ideal associado à sua altura é a melhor maneira de prevenir doenças e melhorar a expectativa de vida. Então, se você tem um peso bom com a sua altura, se você mantém esse peso por muitos anos, significa que você está caminhando num bom sentido, de uma boa maneira e está mantendo a sua saúde, pelo menos, em condições boas. Dentro da linha da Nutrilite, que é uma empresa afiliada à Amway, nós vamos falar sobre alguns produtos de grande qualidade. Quais são esses produtos? Dentro desses produtos da linha Nutrilite, nós temos o Positrin, temos o Activate, temos os complementos alimentares, temos também a linha de esportes, que vai ser falado depois, o Check Bar, o Snack Sense e o Strive. A minha parte hoje seria então falar sobre os produtos Positrin, os complementos alimentares, e vou fazer no final uns comentários sobre o sal e sobre o açúcar também. E também falar sobre o Activate. Nós vamos começar hoje então falando sobre um produto de grande qualidade chamado Positrin. A melhor coisa de a gente guardar é sempre quando a gente falar, associar a visão do que você está vendo para vocês guardarem melhor. Porque vocês, como o Fábio falou, vocês vão duplicar o que estão vendo hoje aqui. Então, o Positrin é apresentado no Brasil, uma caixa que vocês estão vendo aqui, contendo 14 unidades, 14 envelopes dentro. E no Brasil é apresentado em 3 sabores: sabor chocolate, sabor morango e sabor baunilha. Tá? Essas são as 3 apresentações que tem no Brasil atualmente. E ele serve basicamente como alimentação, principalmente para as pessoas que têm um excesso de peso. Ele é o mais indicado para isso, mas qualquer pessoa também, pessoas de um peso normal também pode usar esse produto. O que significa hoje para vocês uma pessoa obesa? O que seria uma pessoa obesa? Aquela que aparentemente é obesa, aquela que tem um peso excessivo, certo? Ou aquela que tem uma altura excessiva. Então existe, não, eu não sou obeso, eu sou alto. Não, eu não sou alto, sou obeso, certo? Eu apareço obeso, mas não sou. No Brasil, existe mais de 32 milhões de obesos, certo? Mais de 32 milhões de pessoas no Brasil são consideradas obesas. Existem vários graus de obesidade. Então, para definir o que uma pessoa parece ser obesa, ou aparece para uns ou não aparece para as outras, existe uma forma na Organização Mundial de Saúde que diz assim: se dividir o teu peso pela tua altura ao quadrado, isso vai dar um índice chamado índice de massa corporal. Então, teu peso, depois você calcula, vocês formam em casa com vocês. Teu peso dividido pela estatura ao quadrado. Isso vai dar um índice chamado índice de massa corporal, que a gente utiliza hoje no mundo inteiro para dizer se uma pessoa é obesa ou não. Se você tirar um número no valor de 20 a 24,9, você é considerado normal. De 25 a 30, você considera uma obesidade grau 1, uma obesa um pouco leve. De 30 a 40, obesidade grau 2, um pouquinho mais pesado. E acima de 40, obesidade pesada, obeso grande, o grande obeso. Certo? Onde em caso pode fazer isso, vejam se você se classifica nisso. Pessoas que têm 35 de massa corporal, acima de 35, existe o risco 2 vezes maior do que a população normal de ter complicações cardiovasculares. Certo? Então as pessoas mais obesas são mais propensas a ficar doentes. E essas pessoas obesas são mais propensas a desenvolver diabetes, hipertensão arterial, cânceres, problemas de vesícula e varizes também. Então, vocês vejam que realmente a obesidade é considerada como uma doença mesmo. Então, vamos falar um pouquinho do Positrin. Existe um programa do Positrin para melhorar seu estado, sua aptidão. Esse programa consiste de 8 módulos, que é feito num programa mais ou menos no tempo de 8 semanas. O primeiro parte do programa é o sistema de manter o seu peso.
É o sistema Positrim para controle do peso. Então, você veja quanto que está teu peso, tua altura, você se coloca como é que você está. E você vai entrar num programa de perder peso. Esse programa, vocês podem ter, tem um vídeo disponível e um manual dentro da empresa para vocês lerem também. E dentro da caixa existe um folheto explicativo, onde vocês podem ler também, com fórmulas, para você se enquadrar a tua necessidade diária de alimentos e que tipo de esporte que você pode fazer também onde você está. Esse programa de sistema Positrim para controle de peso existe 3 fases. Uma fase inicial, que você tem uma fase de 2 semanas, que é perda intensiva de peso, certo? Você substitui 2 refeições por dia por 2 pacotes de Positrim, certo? O Positrim é uma bebida deliciosa e equivale praticamente a uma refeição completa. Ele tem todos os nutrientes de uma refeição. Ele pode ser diluído em água, pode ser diluído em leite desnatado e pode ser diluído em leite integral. Ou a gosto que vocês querem também. Você pode diluir em água, uma parte com gelo, e pode colocar um complemento de proteína se vocês quiserem adicionar. Se você adicionar leite desnatado, normalmente na apresentação do Positrim com água, existe 160 calorias que você dispõe diluído em água. Se você diluir em leite desnatado, vai dar mais ou menos 260 calorias. E se você diluir em leite integral, 318 calorias. Certo? Então, conforme você dilui, a caloria vai aumentar. Então, na fase inicial, você substitui por 2 semanas as 2 refeições por 2 pacotes de Positrim, almoço ou janta. E fora disso, existe um manual também explicando nos intervalos das refeições o que você pode se alimentar. Algum tipo de refeições que se pode fazer baseado na quantidade de caloria que você precisa por dia. Tudo isso está dentro do manual explicativo. Na segunda semana, na segunda fase, é perda controlada de peso. Você vai diminuir um pouco a quantidade de Positrim. Se você começou, fez direitinho, conseguiu um peso mais ou menos ideal para você, você vai entrar na fase de perda controlada de peso. Você vai substituir uma refeição por dia por um pacote de Positrim. E fora isso também você vai complementar com outras refeições durante o dia. E na terceira fase do programa, para dar uma ideia para vocês, é a fase de manutenção do peso ideal. Você vai manter o teu peso ideal conforme a tua necessidade para você entrar em forma. Muito importante que essa perda de peso seja do lado gradual. Não perca um peso rapidamente, porque é melhor você perder peso devagar, lentamente e manter esse peso, do que reduzir muito de peso e não conseguir manter depois. Então, os sabores disponíveis no Brasil são os 3 tipos de sabores, que você pode diluir em água, leite desnatado ou mesmo leite integral. Existe esse programa disponível também que vocês podem seguir, mandando como se faz exercício, autoestima, estresse, aliviar o estresse, tudo isso faz parte do programa de obesidade disponível dentro desse programa. E lembrar sempre também que vocês não precisa ser obeso para usar o Positrim. Né? Qualquer pessoa com peso normal também pode usar o Positrim. E a gente começa a usar esse produto em vários momentos. As crianças usam muito em casa, substituindo outros produtos chocolatados que tem, tomando todo dia, com leite desnatado. Uma qualidade muito grande disso aqui é você levar em viagem também. Você leva sempre um pacote de emergência, né? Às vezes você está viajando, não tem onde alimentar, você para num lugar, você não sabe o que vai comer, né? Se você come, está arriscado a pegar uma grande infecção, certo? Então é um pacote de emergência que você usa. Você pode usar o tipo que você quer sempre ter na mala, para uma emergência, isso é muito importante. Os componentes desse Positrim, ele é composto de proteínas, composto de carboidratos, gorduras, fibras. As fibras são muito importantes no dia de hoje, porque as fibras está comprovado que elas diminuem os índices de câncer no cólon. O cólon é uma parte do intestino, as pessoas têm que usar fibra. Mas hoje em dia, o nosso produto que a gente usa geralmente no restaurante, em casa, é muito pobre em fibra, e ali dentro tem fibra. Além desses componentes também, nós temos 13 vitaminas, 12 a 13 vitaminas e 13 sais minerais presentes aqui dentro desse produto. Então, veja, esse produto aqui é um produto de alta qualidade, equivale a uma refeição completa, certo? E você tem todos os componentes que se necessita no teu dia a dia, tá? Nós vamos falar agora do outro componente da linha, que é o Activate. O Activate nada mais é do que um pó para refresco. No mercado brasileiro, a Nutrilite apresenta o Activate em 4 tipos diferentes de sabores. Existe o Activate lima-limão, o Activate laranja-tangerina, o Activate limão e o Activate frutas. Para vocês guardarem, o Activate, então é um pó para refresco, você pode usar nos momentos que você quiser na sua casa, nas visitas, né? Para criança, nas refeições, então é uma coisa para o dia a dia, né? Substituindo muitos produtos que a gente já está tão acostumado a tomar refrigerante em casa.
Esse aqui é um produto natural, não tem corantes, não tem conservantes, e o aroma dele é natural, isso é muito importante, certo? Dentro da qualidade que esse produto se mostra. No Active 8, que nós vamos falar um pouquinho, lima-limão, ele é adoçado com destrose, ele fornece cerca de 72 calorias por 200 ml. O Active 8, na forma de laranja tangerina, ele fornece cerca de 80 calorias, também adoçado com destrose, certo? Noutra parte, o Active 8, frutas e lima, são sem açúcares, são adoçados com aspartame. E a caloria, por causa disso, são muito baixa. O limão tem só 7 calorias, e o Active 8 de frutas tem cerca de 8 calorias. Então, com açúcar e sem açúcar, né? Eu guardei isso para não... A gente tem muita confusão, às vezes não sabe quem tem açúcar, eu guardei. Lima-limão, são 2 palavras, é laranja e tangerina, são 2 palavras também, esse contém 2 palavras, são com açúcar, certo? E os outros, limão sozinho, e a fruta que é sozinha, né? 2 produtos separados, esse não tem açúcar adoçado com aspartame e com açúcar natural, sem caloria nenhuma. Contém também, como a palavra diz, 8, eu fiquei uma vez perguntando por que 8? 8, Active 8, porque tem 8 vitaminas. Tem uma vitamina C, tem 7 vitaminas do complexo B. Então, por isso que é Active 8, a palavra 8, quer dizer 8 vitaminas, certo? Dentro de cada caixa tem 3 envelopes, e dessa caixa maior aqui cada envelope tem 17,2 gramas, e aqui a caixa tem 101 gramas, 101,4 gramas. 1 litro, um pacote para 1 litro. E aqui, um pacote para 2 litros. Você pode diluir esse produto aqui. Certo? Então, isso aqui substitui nosso refrigerante do dia a dia. 4 formas de apresentação no mercado. E agora nós vamos partir para uma parte mais interessante da linha Nutrilite, que são os complementos alimentares. Por que a gente usa a palavra complemento alimentar? As vitaminas não são consideradas medicamentos, são complementos alimentares. Aquela picanha que você vai comer amanhã, sem gordura, você senta no restaurante e vê aquela picanha deliciosa, pingando gordura, aquela salada na mesa, e você pergunta, será que isso aqui é bom para mim? Né? Aparentemente é. E o que a gente pode falar? Os complementos alimentares, então, a nossa alimentação hoje está cada dia mais desprendida de componentes alimentares. Por quê? Então, vocês vejam bem, vários fatores implicam nisso. Aparentemente é uma comida sadia, mas não é nutritiva. Por quê, então? Se você fizer os alimentos hoje, vejam bem, a nossa salada de casa tem o transporte e o armazenamento. Ela é colhida lá fora e vem através de vários transportadores até o nosso mercado. No mercado a gente vai lá. E já passou por muitas mãos, foi manuseada, foi gelada, foi descongelada. E toda vez que acontece isso, existe uma perda da capacidade de proteínas, de vários componentes dos alimentos. Tá? E principalmente são as vitaminas que mais sofrem com isso. As vitaminas são muito frágeis. Elas, quando expostas ao calor, ao frio, à luz, elas perdem muito sua capacidade. Então, o transporte e o armazenamento deteriora muito os componentes das proteínas, as vitaminas, e muitos sais minerais também perdem muito do poder da alimentação. Então, fora o transporte e armazenamento, nós temos também outra parte, que é chamada a parte da lavagem dos alimentos e o cozimento dos alimentos. Você lava os alimentos, está perdendo também algum componente desse alimento. E o cozimento também destrói muitas vitaminas. Diz que quando você cozinha o brócolis, 10 minutos já perde quase 40, 50% de vitaminas dentro do brócolis. Só o cozimento. Tá? E uma terceira parte é o processamento. Então, você compra comidas congeladas, verduras que estão no congelador, e isso tudo também diminui a capacidade de concentração das vitaminas, das proteínas, dos carboidratos, das gorduras nos alimentos. Por isso que você começa a usar o complemento alimentar. Eu pensava assim sempre, puxa, mas por que eu tomo vitamina? Por que eu vou tomar vitamina se eu como bem em casa? Mas daí eu comecei a pensar, o processo que essa alimentação chega na tua casa destrói muito dos componentes. E você perde mais de quase 90% do valor nutritivo dos alimentos. Nesse processo de cozimento, congelamento, processamento, transporte, você vai perdendo isso. Então, por isso que começou a surgir a palavra complemento alimentar. E saiu essa linha da Nutrilite, chamados complementos alimentares. É para repor as vitaminas que você não consegue, através da alimentação comum do teu dia a dia, repor no teu organismo. Você está perdendo e não está repondo a quantidade necessária. Eu comecei a entender realmente que tem um fundamento de você usar esse complemento alimentar. Porque hoje em dia, com a vida agitada que a gente tem, né, fast food, saindo de um trabalho já tem que entrar outro, não dá tempo de almoçar, às vezes só almoça numa lanchonete.
E é tudo cozido, não tem nada natural. Então isso começa a pesar no teu organismo, e você sabe, isso começa a ter a propensão à infecção, a debilidade, criar obesidade. Também pela grande quantidade de carboidratos que você começa a ingerir na tua alimentação. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada complemento alimentar. Sempre a gente guarda na escola, para guardar, né? A gente sempre teve dificuldade de guardar todas aquelas vitaminas, mas depois com o tempo a gente começa guardando como profissional nessa área. E eu, quando começou a chegar as vitaminas do Brasil, eu comecei a ler tudo de novo do que tinha de anotações dos livros na escola, sobre cada vitamina, o que ela fazia, para poder entender cada componente dentro desse frasco. Nós vamos começar então pela acerola, letra A do alfabeto. A primeira letra do alfabeto é a letra A. Então vamos começar pela acerola, que está aqui na minha mão. Vitamina C pura, mastigável. Você pode engolir se você quer, mas é para mastigar, né? Porque ela é grande, certo? Gostosa de mastigar, tem o gosto da acerola, da fruta acerola. O frasco contém 180 comprimidos. E atrás do frasco começa a dizer a composição. Eu tenho aqui na minha mão um dossiê científico que fala todas as vitaminas, dos eletrólitos e a quantidade que o organismo precisa. Eu estive vendo que a quantidade de vitamina C que no Brasil se necessita por dia, 60 miligramas por dia. E daí o frasco tem exatamente isso aqui. Cada comprimido de vitamina C tem que ser 30 miligramas. O que você vai fazer? Você vai comer, mastigar 2 comprimidos por dia. E vai dar 100% da tua necessidade diária. Então, indicação da vitamina C, né? Você usa 2 comprimidos mastigáveis por dia. Qualquer pessoa pode usar isso aqui. Crianças, adultos, gestantes. E o Marchetti falou da vitamina C, o que ela faz? A manutenção dos tecidos, gengivas, dos ossos. É um antioxidante muito importante que previne até que as células envelheçam mais rápido. A indicação que a gente usa é mais Curitiba, com um clima muito propício, a vitamina C todo dia. E quando chegar a época de inverno, você pode aumentar um pouquinho a dose se você quiser. Mas a dose necessária que o organismo precisa é 2 comprimidos por dia. Existem no mercado vários tipos de vitamina C. Este é o final do lado A. Por favor, vira a Vitamina C com 1 grama, 2 gramas, isso aí é desnecessário, porque o que você ingere, 99% se perde pelo organismo pela urina. O corpo precisa dessa quantidade, que é 60 miligramas por dia. Muitos dizem vitamina C e cama, né, para gripe. É uma coisa que tem fundamento. A vitamina C nós temos disponível e a cama fica em casa, descansando. Por quê? Você descansando, você aumenta a tua defesa contra a infecção, realmente existe uma melhora muito grande para isso aí. Então, indicações, aqui tem 100% DDR. DDR é dose diária recomendada, é a palavra que está escrita aqui. Então, a dose diária recomendada é 2 comprimidos por dia. Muito bom esse comprimidinho, tem para os pediatras, deixar em casa ou na mesa do consultório, porque geralmente quando nós vamos no nosso pediatra, as nossas filhas saem, ele sempre oferece bala. E outra maneira é você abrir isso aqui e oferecer pastilha para mastigar. Lá em casa, nossas filhas tomam todos os dias comprimido de vitamina C. Nós temos uma Puldo também, uma cachorrinha que também, todo dia uma vitamina C para ela. E ela adora a vitamina C, certo? Para prevenir infecção. Então, primeiro, complemento alimentar, a vitamina C, certo? Basicamente para aumentar a tua resistência. Depois vem a letra B, complexo B. Complexo B se apresentando um frasco menor, tem 100 comprimidos, tem 5 vitaminas B aqui dentro desse frasco. E a dosagem, eu estava vendo a dosagem atrás, com o dossiê científico, exatamente a dosagem que preconizaram no Brasil. Parece que até copiaram, mas é a realidade, é a dosagem exatamente que a gente necessita no Brasil. Todos esses complexos de vitaminas que a gente está falando aqui, complementos alimentares, não tem corantes, não tem conservantes, nada de produto químico que possa estragar a tua saúde. O complexo B, a gente tem usado em consultório até 3 comprimidos por dia. A gente indica mais naquelas pessoas que têm um estresse muito grande, pessoas fumantes, pessoas que bebem muito, pessoas que estão com uma carência específica da vitamina B. Pessoas que fazem doença pela carência da vitamina B, você indica mais precisamente o complexo B. Então, de 1 a 3 por dia é o que a gente costuma usar dentro da nossa prescrição como médico. Depois vem a letra C. A letra C são sais minerais, Cal Magma Plus. O frasco tem 250 comprimidos. É uma associação de cálcio, magnésio, zinco, cobre e manganês. O cálcio, ele é recomendado para fortalecimento dos ossos. Hoje se usa muito cálcio em pessoas, principalmente as mulheres na fase de menopausa, onde há um grau maior de osteoporose, que significa enfraquecimento dos ossos. Né? Vocês já notaram que com o tempo a gente vai ficando mais baixinho, né? Nossa coluna vai ficando menor, o anel entre a coluna vai baixando, e as pessoas podem ter também grau de osteoporose, que é enfraquecimento dos ossos.
O que pode causar dar osteoporose? Pode dar fratura espontânea. Às vezes a pessoa vai sentar, uma caidinha qualquer, a pessoa pode quebrar uma perna, uma bacia. Isso já é um grau de osteoporose. E a gente usa muito no consultório em pessoas que não gostam de leite, principalmente. O leite tem muito cálcio. Tem pessoas que não suportam o leite. Às vezes tem diarreia, como tomam leite. Pessoas que têm problema da vesícula, tomam leite, também tem diarreia. Então a gente usa muito o cálcio para isso. Pessoas, então, gestantes, né? Porque na gestação, o futuro nenê consome muito da mãe, principalmente vitaminas e o cálcio também. Se a mãe não se cuidar com o complemento alimentar, a mãe pode ter uma dentição muito alterada. Então aqui existe cada comprimido 217 miligramas. A nossa dose usada nesse comprimido aqui é para engolir 3 comprimidos por dia, que é a dose que a gente preconiza, que dá uma dose de cálcio diária necessária, útil para o nosso organismo. O cálcio, na forma de carbonato de cálcio, ele é constipante, ele segura o intestino. Eles associaram também, junto com o cálcio, magnésio, que é um componente, quando usado puro, ele é laxante. Então, a associação de cálcio com magnésio dá um equilíbrio no organismo, que as pessoas não têm alteração do hábito intestinal. Então, as pessoas tomam, o intestino fica como estava, não tem mudança nenhuma do seu hábito intestinal. Esse cálcio aqui é muito bem absorvível. Existem mais 3 sais minerais, zinco, cobre e manganês, são componentes que participam de todas as células, nas partes de enzimas da célula. Cada um tem uma função específica que hoje em dia não dá para dizer exatamente o que elas fazem. Elas sugerem que faz tal equilíbrio no organismo, mas não tem uma coisa assim, o zinco faz isso, o cobre faz isso. Não existe uma coisa segura de hoje, mas de qualquer maneira ele faz parte de todo o complexo enzimático do corpo junto com as vitaminas. Então o Cal Magnum Plus a gente usa de 1 a 3 por dia. Pessoas com grau de osteoporose, pessoas que se alimentam muito mal de alimentos que têm cálcio, principalmente o leite, a gente usa muito esse produto. Depois tem um produto chamado Daily, que é outro complemento alimentar. Frasco com 90 comprimidos. Já repararam, então, todos esses frascos, ele tem uma tampa que você abre, que dentro tem um protetor, um papel com algodão. Você tira o papel e dentro tem algodão. Você pode deixar esse algodão para evitar que o comprimido chacoalhe muito. Eles vão reparar também que vocês pegam todos os comprimidos da linha Nutrilite, ele tem uma superfície lisa. É um produto chamado Nutrilock, que eles colocam, uma membrana, uma coisa especial, é um segredo isso, né? O produto fica liso e toda vez que você ingere, você não machuca o esôfago que você está ingerindo. Então é uma coisa muito boa de engolir. Você não sente a dor que geralmente os comprimidos aí fora dão, né? Porque tem vários tipos de forma de comprimido. E você fecha a tampa, tem uma tampinha móvel que você faz isso aqui. Todo dia, bem prática. Eu quando uso isso aqui para os meus pacientes, às vezes a gente acaba vendendo quando eles pedem, coisa boa a gente tem aqui na mão, a gente abre e mostra como abrir, fechar e como usar os produtos. Então a Daily em inglês quer dizer diário, muito fácil de guardar, né? D de Daily. Existe aqui 10 vitaminas e 2 sais minerais, certo? As vitaminas essenciais estão todas aqui, e 2 sais minerais, cálcio e ferro. O cálcio que existe dentro da Daily e o ferro não é a quantidade que a gente precisa do dia a dia. Normalmente nosso corpo precisa mais de cálcio que está aqui tem só 120 miligramas, e o ferro 10 miligramas. Geralmente a gente precisa mais de ferro por dia. Isso aqui é só um complemento alimentar, não é para repor todo o cálcio do organismo e todo o ferro. Você tem que se alimentar também, certo? Baseado naquilo que eu falei inicialmente. Muitos alimentos perdem os valores nutritivos com o transporte, com o cozimento e manuseio. E a Daily, a dose diária, uma só. Então, um comprimido só. Eu uso o seguinte, eu uso muito a Daily. Quando uso a Daily, eu não dou para o paciente a acerola, porque dentro da Daily já tem acerola. Se você tomar uma Daily por dia, equivale a 2 comprimidos mastigáveis da acerola. Então você não precisa tomar. Você não precisa tomar também, quando toma Daily, complexo B. A não ser que você seja daqueles pacientes que estão com carência específica do complexo B. Aí você pode tomar uma Daily mais o complexo B associado. Então, basicamente, a Daily tem o complexo B dentro e a acerola. A Daily equivale a esses 2 frascos aqui. Um só comprimido por dia. E por último, o último lançamento da Nutrilite, que veio realmente para nós cardiologistas é uma coisa fantástica. A gente começou a estudar muito esse componente aqui, o Garlic e Licorice. Em inglês é o alho e o alcaçuz. É um produto lançado em novembro do ano passado pela Nutrilite. A gente começou a levantar, o Marquete que fez especificamente, levantou a bibliografia do alho e a gente começou a se aprofundar. E a gente como cardiologista, a gente tem na avaliação de fator de risco que o Marquete falou, os lipídios do sangue. A gente sempre procura dosar os lipídios do sangue. Pacientes depois dos 30 anos, a gente dosa os lipídios, geralmente para ver como é que está o colesterol, o triglicerídeo no sangue. É impressionante como as pessoas estão com colesterol e triglicíridos elevados. E você começa a orientar esses pacientes, orientar no sentido de fazer uma boa dieta,
fazer exercícios. E se o paciente tem um alto nível de colesterol e de triglicerídeos, você começa a usar medicamentos. O que acontece no nosso mercado brasileiro, existe mais de 30 praticamente remédios em farmácia para baixar o colesterol. Uns não abaixam nada, outros abaixam bem, outros abaixam muito pouco. Mas o que tem de comum que os pacientes reclamam de medicamento para baixar o colesterol é o preço. O paciente usa a primeira caixa muito bem, a segunda caixa ele já vai capengando, na terceira caixa ele desiste. Eu tive que fazer um levantamento em mercado, normalmente, cada comprimido para baixar o colesterol, o custo varia de R$1 a R$1,5. Eu fiz o cálculo de quanto custa esse frasco com quantidade, dá 23 centavos cada comprimido. Então ele custa infinitamente bem menor do que os produtos que você compra em farmácia. E começou a sair artigos, né, pela internet, informações, existe um Centro Mundial de Informações só sobre o alho. E antes de passar sobre essas informações, dentro desse frasco aqui tem o alho, cada comprimido tem 333 miligramas de alho puro, que equivale a 1000 miligramas de bulbo de alho. Tem também alcaçuz, que é uma planta muito antiga, de conhecimento, que tem muitas vitaminas também, uma planta também que protege o organismo. Tem agrião e salsa. Esses dois últimos são componentes muito usados pela Nutrilite, onde eles traem aqueles fatores chamados fictofactors, são um complexo de vitaminas com fibras e proteínas junto, tudo dentro disso aí. E aqui dentro também, desse salsa e agrião, também tem sais minerais como iodo, cálcio, enxofre e ferro. Então tudo isso são complementos alimentares que existem dentro do garlic. Você toma, a dose preconizada é 3 por dia. Eu estou usando meus pacientes para prevenção, 1 por dia para começar. Paciente que tem meus. Eu, por exemplo, eu tomo 1 por dia. Meu colesterol, HDL, colesterol triglicérido é normal. Então eu tomo 1 por dia por prevenção. Saiu vários artigos, inclusive um artigo mostrando que paciente que toma alho todo dia previne a aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, e previne também que a aorta, que é a maior artéria do corpo, que sai do coração, ela fique mais dura. Isso existe trabalhos mostrando que pessoas que tomam alho mais frequente, o endurecimento das artérias é mais lento. Tá? Então eu estou fazendo uma fase de prevenção, certo? Isso é importante, a gente fazer uma coisa preventiva, porque depois que tiver tudo entupindo, fechando, coronário fechando, tudo, daí você não pode fazer muita coisa. Estão baseando hoje numa medicina preventiva, né? Uma medicina de prevenção. Então, esses artigos saíram pela internet, um centro de alho, saiu várias informações que eu vou passar algumas mais importantes para vocês. O alho como antibiótico. Então, estudos mostrando que o alho funciona como antibiótico. Determinadas bactérias não podem nem sentir o cheiro de alho. Se você tem o tamanho do alho, existe o alho no sangue, quando circulando as bactérias, alguns tipos de bactérias podem morrer pelo cheiro do alho. O alho na gravidez. Pesquisa mostraram o seguinte, mulheres grávidas têm menos risco de fazer pré-eclâmpsia. Eclâmpsia é uma doença até comum na mulher, um alto risco de morte para ela e para o nenê. Ela apresenta pressão alta e urina muita proteína no sangue. Estudos mostram que pessoas tomando alho, o risco de fazer eclâmpsia foi muito menor e os nenês nasceram com um peso melhor do que os outros que não fizeram esse uso desse componente. Então, alho e na gravidez, uma pesquisa muito importante para nós cardiologistas interessou muito, o alho e colesterol. E aqui mostra gráficos que você tomando o alho em cerca de 4 semanas já baixa 12% o colesterol. Para nós cardiologistas, médicos, 12% de baixar um colesterol é muito bom. É que o que os comprimidos fazem fora, eles não baixam tudo, eles baixam um pouco. E 12% para nós é uma taxa muito boa. E abaixo também o triglicerídeo, cerca de 17%. Então, a gente já está começando a ter os resultados de consultório, pacientes que estão voltando, tomando o medicamento, a gente está começando a dosar o colesterol desses pacientes. A gente está começando a ver que realmente a literatura está certa, a gente está começando a notar que realmente é baixa mesmo, certo? Já 2 pacientes voltaram, eu estou esperando 3 meses depois que eu utilizo o produto, porque se eles tomar 2 por dia, se ele está com o colesterol mais ou menos alto, eu preconizo 2 por dia. Se está muito alto, eu dou 3 por dia. E eles estão começando a voltar agora, 2 meses e meio, 3 meses de tratamento, que você está dosando o colesterol. E realmente está confirmando o que a literatura mostra. Então isso começa a dar satisfação para você, que vê que é um produto natural, funciona. E outra coisa que o alho melhora muito também, foi comentado já uma vez, ele atua numa enzima oxonitrose sintetase. E ele é responsável, essa enzima, para melhorar a potência sexual. Isso aí foi falado uma vez num seminário, num sábado, né, Marquete? Segunda-feira fui comprar alho para vender para os pacientes, já desapareceu todo o alho da nossa distribuidora aqui em Curitiba, só na outra semana chegou. Isso é verdade. Então isso aqui são os complementos alimentares. Para quê? Repor o que o alimento lá fora não nos fornece.
A gente pensa que a alimentação é bonita, mas ela não é nutritiva, ela não traz os componentes necessários para o nosso organismo. Então, a acerola, complexo B, a Nutrilite ou Calmagma Plus, a Daily, que é uma por dia, e finalmente o alho, que é baixo colesterol, melhora as infecções, previne gripe e resfriados, certo? E para os homens também, tem estudos mostrando que o alho melhora a próstata dos homens, né? Diminui o índice de incidência de câncer de próstata, que é um dos cânceres mais comuns no homem. Tá bem? Então isso faz parte dos complexos alimentares. Nós vamos falar também um produto que não está na linha Nutrilite, que é um outro produto, mas muito importante para nós cardiologistas, é o sal. Normalmente o brasileiro come 10 gramas de sal por dia, é a média. O ideal seria 4 a 6 gramas por dia. Então o brasileiro, ou qualquer país, come muito sal. E o sal hoje é um grande causador de hipertensão arterial. Né? O sal aumenta a pressão arterial. Tanto assim que os pacientes que têm hipertensão arterial, o paciente que tem insuficiência cardíaca, existe uma redução de sal. E o Slim Sal é um produto que tem cloreto de potássio, cloreto de sódio, iodeto de potássio e tem uma substância umectante que significa que o produto não fica úmido dentro. Existem outros sais no comércio, inclusive esse dia eu recebi um novo lançamento no Brasil de um produto de sal, que dizia que é um sal excelente. Eu estive vendo a fórmula, existe lá cloreto de potássio 50% e cloreto de sódio 50%. Aqui nós temos mais potássio do que cloreto de sódio, só que eles nos escreveram uma coisa muito importante dentro daquele sal. Não sei se tem, mas na literatura não tinha, que é o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é obrigatório por lei ter dentro do sal. Por que isso? Porque a carência de iodeto, que é o iodo, causa bócio. Aqueles papos que todo mundo já viu na vida alguém, né, que tem zonas no Brasil que tem falta de iodo, vem aquelas senhoras, aqueles senhores com aquele papo enorme, que lá é carência de iodo. Então eu achei interessante uma propaganda de um sal lançado no mercado com cloreto de sódio, cloreto de potássio, não tem iodo. E não pode acontecer isso. Esse aqui tem iodeto de potássio, tá? Então, isso aqui é bom você usar em um frasquinho especial, tem 2 aberturas, uma menor e outra maior, para você temperar os seus alimentos em casa. A gente come muito sal em casa, no próprio restaurante, as saladas, as verduras, isso é um excesso de sal. Você tem que acostumar a usar menos o sal, tentar substituir o sal por um outro produto que tenha menos sal. É indicado para qualquer pessoa, não precisa ser só pessoas que têm problemas cardíacos, problemas de hipertensão. Só é contraindicado pacientes que têm problema de rim, por causa do potássio. O potássio é um produto que não pode ser usado para pessoas que têm problema renal. Então é aconselhável que não se use esse produto para pessoas que têm isso aí. Então substituir o sal por um sal que dá menos efeitos no organismo. Outro produto também, fora da linha Nutrilite, mas que faz parte do nosso dia a dia da saúde, é o Slim Sweet, que é um produto à base de aspartame, que é um açúcar natural. Cada envelope que tem aqui dentro equivale a 2 colheres de açúcar e contém 4 calorias, quer dizer, uma quantidade de caloria muito baixa. Isso aqui são indicados então, para as pessoas que querem manter a forma, somente a forma física, aquelas pessoas que estão naquele índice de massa corporal elevado, tem que começar a substituir o açúcar normal pelo açúcar do aspartame, que é esse que tem esse aí, que é o Slim Sweet, fazer exercício, entrar no programa do Positrin se quiser reduzir realmente de peso. Emagrecer é um compromisso que a pessoa tem, como o Marquete falou, é o tempo, tem que achar um tempo para fazer isso. Porque lembrem, o paciente obeso existe um risco 2 vezes maior de ter complicações cardíacas, derrames cerebrais, diabetes e pressão alta. Isso está na literatura, então pessoas que têm obesidade têm mais chance de ficar doente. E tem também outros produtos também que não está aqui, que é a geleia, né? A geleia tem 2 tipos de geleia, mas isso aqui é basicamente o que a gente tem à disposição. Basicamente, então, vocês guardem bem os complementos alimentares que tem aqui, o açúcar, o Active 8, para o refresco em casa, né? Com adoçante e com açúcar. Basicamente era isso que eu tinha que falar, um resumo assim bem importante para vocês pegarem a essência do negócio, de vocês usarem esses complementos alimentares no dia a dia, né? Porque a gente tem o produto e não sabe para que usar o produto. E você quiser ter uma expectativa de vida melhor, você tem que começar a se tratar desde já, tá bem? Obrigado.